O vento sopra pelas ruas vazias, carregando consigo as memórias de uma civilização que um dia dominou o planeta. As luzes ainda piscam em algumas cidades, mas sem mãos humanas para mantê-las, logo se apagarão para sempre. O último humano expirou sua última respiração, e agora, a Terra, aliviada do peso de sua presença, inicia um novo capítulo. O que terá nos levado à extinção? Terá sido o colapso ambiental que por tanto tempo ignoramos? Uma guerra que fugiu ao nosso controle? Um vírus mais forte que nossa arrogância? Ou simplesmente o inevitável destino de todas as espécies? Não importa a causa, apenas o fato. Os humanos se foram e o mundo agora seguirá sem nós. No primeiro dia após nossa ausência, o silêncio se torna ensurdecedor. As máquinas ainda funcionam, os trens ainda percorrem os trilhos, os aviões caem lentamente do céu, suas tripulações há muito desaparecidas. Os cães uivam pelas ruas, à procura de seus donos, que nunca mais voltarão. As fábricas continuam produzindo, sem ninguém para consumir. O grande palco da humanidade agora está vazio, e a cortina se fecha sobre nossa história. O planeta, paciente, observa e espera. Com o passar das semanas, a degradação se acelera. As usinas nucleares entram em colapso, liberando radiação sobre as terras que antes foram símbolo do progresso. As barragens começam a rachar, e as cidades, sem manutenção, são lentamente engolidas pelo tempo. Mas para cada ruína que se ergue, uma nova vida surge. Os pássaros tomam os arranha-céus, as árvores invadem o concreto, a civilização se dissolve, mas a natureza, incansável, reivindica seu espaço. A Terra já sobreviveu a extinções antes. Os dinossauros governaram por milhões de anos e foram apagados por um cataclismo repentino. Nós duramos pouco em comparação, mas deixamos marcas mais profundas. Seremos lembrados ou seremos apenas um suspiro fugaz na longa história do planeta? O que restará de nós daqui a 1000 anos? Essa é a pergunta que ecoa entre os ventos que agora dançam livres pelos esqueletos de nossas titosidades. E assim, o primeiro capítulo do Mundo Sem Humanos se inicia. A história continua, mas agora sem o protagonista que tanto moldou o enredo. A Terra segue girando como sempre fez, indiferente ao fato de que aqueles que um dia a chamaram de lar já não estão mais aqui. 100 anos se passaram desde o último suspiro humano. O mundo, agora livre de nossas mãos impacientes, respira um alívio silencioso. As cidades que um dia pulsaram com vida e tecnologia são agora meros esqueletos de um passado esquecido. As ruas, antes repletas de vozes e passos apressados, tornaram-se corredores naturais onde a vegetação cresce sem restrições. Árvores brotam do asfalto, raízes estouram calçadas, vinhas se enroscam em prédios que já não têm dono. O tempo, paciente escultor da realidade, começa a apagar nossa presença. Os animais, antes domesticados, se dividem entre a adaptação e a extinção. Cães retornam a seus instintos primitivos, formando matilhas ferozes que vagam entre os escombros. Gatos prosperam, caçando pequenos roedores que, sem a ameaça dos humanos, multiplicam-se rapidamente. O gado, antes confinado, enfrenta dificuldades para sobreviver fora de suas fazendas abandonadas. Alguns perecem, outros se tornam presas fáceis de predadores que voltam a dominar o território perdido. Nas profundezas dos oceanos, a vida marinha se recupera. Os corais, outrora sufocados pela poluição, lentamente regeneram seus recifes. Cardumes de peixes que antes eram caçados sem piedade, voltam a nadar livres, preenchendo as águas de cores vibrantes. Baleias retomam suas antigas rotas migratórias, sem o medo dos barcos que antes as perseguiam. Sem a pesca predatória, os mares renascem em uma dança exuberante de biodiversidade. Ao redor do mundo, a natureza engole monumentos e estruturas que foram símbolos do poder humano. A Torre Eiffel se torna um lar para colônias de aves. O Coliseu é tomado por eras selvagens. A Estátua da Liberdade enferruja lentamente, seus traços desfigurados pelo tempo. A selva urbana se dissolve na selva real. O que um dia foram marcos de nossa civilização, agora são apenas ruínas engolidas pela eternidade. 100 anos sem humanos e o planeta começa a reencontrar seu próprio ritmo. O impacto da nossa ausência é profundo, mas a Terra não sente saudade. Para ela, somos apenas um breve experimento, um erro corrigido pelo próprio tempo. E assim, o silêncio se prolonga, enquanto o mundo segue sua jornada, indiferente ao eco daquilo que um dia fomos. 5 séculos transcorreram desde a partida do último humano. O planeta, antes sufocado por aço e concreto, agora resplandece em uma nova era de exuberância. Florestas ancestrais,
que haviam sido reduzidas a meras sombras do passado, expandem-se livremente, cobrindo vastas extensões onde outrora erguiam-se metrópoles. As raízes rompem fundações, os galhos enlaçam destroços, e os animais, antes acossados pela extinção, voltam a reinar soberanos. A terra, que um dia gemeu sob o peso de nossa civilização, agora exala um silêncio profundo e pleno, um hino à vida que segue sem nós. Os rios, antes torturados por represas e desvio de cursos, retomam suas trajetórias naturais. As águas, outrora poluídas por resíduos industriais, purificam-se com o tempo. As marés limpam as praias, desmancham os vestígios de portos abandonados e reclamam para si a terra que lhes fora roubada. O oceano, livre de derramamentos de óleo e sobrepesca, ressurge como um império azul repleto de vida. Tubarões, tartarugas e cardumes dançam em um balé selvagem onde antes havia desolação. Nas estepes, pradarias e savanas, os descendentes dos poucos animais domesticados que sobreviveram evoluem para novas formas. Os cavalos selvagens percorrem as planícies, outrora cortadas por rodovias. Bovinos, agora adaptados a uma existência indômita, desenvolvem resistência contra os predadores que voltaram a dominar a terra. As aves de rapina, sem a ameaça de caçadores humanos, planam no céu sem temor. A cada século que passa, os vestígios da humanidade tornam-se menos visíveis. Os arranha-céus, corroídos pelo tempo, desmoronam em pó. As pontes desabam, os túneis desmoronam, os monumentos são tragados pela vegetação. O que um dia foram cidades transformam-se em florestas. Os desertos avançam sobre ruínas esquecidas. A terra segue sua jornada, indiferente ao que fomos. Nossa história se dissolve na poeira dos milênios. As grandes cidades que um dia foram centros pulsantes da humanidade, agora são apenas carcaças silenciosas de concreto e aço. Os arranha-céus, sem manutenção, começam a ceder, suas estruturas corroídas pelo tempo e pela umidade. As pontes desmoronam, os túneis desabam, e o que antes era um espetáculo de luzes e tecnologia se transforma em um cenário pós-apocalíptico, dominado pela vegetação. As ruas rachadas servem de caminho para rios improvisados, que correm livres por onde antes os carros se amontoavam em congestionamentos intermináveis. O vento sopra através dos edifícios vazios, ecoando como um sussurro do passado, carregando consigo os últimos resquícios da civilização humana. Nas bibliotecas esquecidas, milhões de livros apodrecem, suas páginas consumidas por fungos e pela umidade. A história escrita pela humanidade, seus triunfos e fracassos, suas conquistas e tragédias, lentamente se desfaz. Os discos rígidos que armazenavam nosso conhecimento digital corrompem-se com o tempo, tornando inúteis os bilhões de dados acumulados ao longo de séculos. Restarão apenas ruínas sem contexto, símbolos de um passado que nenhuma nova espécie será capaz de decifrar completamente. A humanidade, que tanto se orgulhava de seu legado, terá se tornado um enigma enterrado sob a poeira do tempo. Os monumentos que celebravam nossos impérios e ideais também não escapam da degradação. O Monte Rushmore desmorona pedra por pedra. As pirâmides do Egito enfrentam o desgaste implacável do vento e da areia, enquanto as catedrais góticas cedem ao avanço inexorável das raízes das árvores que crescem entre suas fissuras. A Torre Eiffel se contorce sob seu próprio peso até finalmente desabar, e a Estátua da Liberdade, corroída pelo sal e pelo tempo, se parte e mergulha nas águas turbulentas. O orgulho humano, esculpido em pedra e metal, é apenas mais um fragmento de história apagado pelo tempo. Sem a humanidade para manter a ordem artificial da natureza, os animais tomam para si o que um dia foi nosso domínio. Lobos percorrem as avenidas em busca de presas. Bandos de aves de rapina sobrevoam os campos onde já existiram arranha-céus, e as águas dos oceanos invadem lentamente as cidades litorâneas. O que foi uma civilização de bilhões de indivíduos se dissolve nas sombras de um novo mundo. O planeta, antes moldado por mãos humanas, agora reconstrói sua própria paisagem sem nossa interferência. A ruína da civilização humana não é apenas física, mas simbólica. O que antes era uma sociedade interconectada por redes de informação, agora se torna um eco perdido no tempo. Sem ninguém para lembrar, sem ninguém para contar a história, a existência humana se torna um enigma sem testemunhas. O tempo segue indiferente, apagando nossos rastros, até que não reste mais nada, além de uma paisagem moldada unicamente pelas forças naturais.
1000 anos se passaram desde o desaparecimento da humanidade. O planeta, agora completamente regenerado, pulsa com uma vida vibrante e renovada. As florestas cobrem o que antes eram cidades. Os oceanos brilham com águas cristalinas repletas de criaturas que recuperaram seu espaço. E os desertos, antes assolados pela exploração humana, tornaram-se ecossistemas ricos e autossuficientes. O impacto da civilização humana foi finalmente apagado, deixando a Terra em um estado de equilíbrio que não era visto desde antes de nossa ascensão. Novas espécies evoluem para ocupar os espaços deixados por aqueles que desapareceram. Mamíferos gigantes voltam a vagar pelas planícies. Aves desenvolvem novas estratégias de sobrevivência e os oceanos, livres da pesca predatória, tornam-se um reduto de biodiversidade sem precedentes. A natureza, sempre resiliente, reescreve sua própria história sem precisar das mãos humanas para guiá-la. Sem prédios, sem máquinas, sem poluição, a vida floresce em sua forma mais pura, desprovida das amarras do progresso humano. As mudanças geológicas continuam seu ritmo lento e implacável. O deslocamento das placas tectônicas altera a geografia do mundo. Ilhas afundam, novas terras emergem e os continentes seguem sua dança milenar. As pegadas da humanidade, antes profundas e dominantes, tornam-se vestígios sutis enterrados sob camadas de solo e sedimentos. O que antes foi um mundo dominado por um único ser inteligente, agora pertence novamente ao caos natural da evolução. E se um dia uma nova espécie inteligente emergir, seja ela descendente dos animais que ficaram para trás ou algo completamente inesperado, talvez tentem reconstruir a história de quem veio antes. Encontrarão as ruínas do que fomos, as marcas do que construímos e se perguntarão quem éramos. Assim como um dia nós nos perguntamos sobre civilizações desaparecidas antes de nós. Talvez nos enxerguem como deuses, talvez como um erro, ou talvez sejamos apenas um mistério sem solução. O ciclo da vida continua, indiferente à nossa ausência. O planeta segue seu curso, belo e selvagem, sem precisar de nós para existir. Nossa era foi breve, intensa e cheia de contradições. Agora, a Terra segue seu caminho, finalmente livre do peso da humanidade.